que as grandes empresas fazem, o que que a gente já pode fazer, o que que a gente pega emprestado aí desses aprendizados, como é que a gente trabalha nesse ponto, né? É, assim, o básico aqui a gente tá trazendo, né, acompanhamento por WhatsApp, Instagram sem intervenção humana, então, assim, ter essas automações, utilizar ferramentas que façam automações em relação ao atendimento no Whats, né, a trazer, um fluxo que a pessoa não fique ali esperando uma mensagem. No Instagram, a gente pode utilizar também, essa mesma lógica e também utilizar essas ações que daqui a pouco a pessoa vamos dizer que a gente tá ali bombando o nosso Instagram tem vários comentários. E eu não tô conseguindo pegar ali quem já tá interessado. E conforme ali a gente mapear algumas palavras-chaves, eu já consigo mandar mensagem pra essa pessoa: "Olha, fulano, eu vi aqui que tu tá interessado em tal produto ou tá interessado em conhecer mais nossa empresa. Vamos marcar um, né, um papo ou quer saber mais?". Então assim, pensar nessas estratégias dentro desses canais, assim, que podem ter volume, né, de contato. Principalmente quando a gente faz uma campanha, né, então que acaba gerando um boom ali de acessos, isso pode ser, importante. Sequências automáticas, né, então assim, ter essa questão de multicanais também é bem interessante. Uma das ferramentas que a gente utiliza tem essa dá essa possibilidade, assim. Te dá até um acalento, né, como usuário de tu receber assim: "Tá confirmado, recebi, eu tive a informação de que aquilo funcionou, eu fiz um contato e recebi um retorno". A gente é muito preso a isso também, quando faz uma compra no e-commerce, a gente quer receber o e-mail se a compra tá É. confirmada. E a gente tá acostumado agora até a receber no WhatsApp, né, então assim, Também. tem ferramentas que quando a pessoa manda o e-mail, ela já manda um WhatsApp. E a questão da ligação aqui, a gente pode utilizar nós mesmos avisar a equipe para a equipe, né, notificar, né, um profissional comercial, por exemplo, para que quando cair o e-mail tal na caixa de entrada da pessoa, a pessoa receba ali um aviso: "Ó, ligar para", né, cair na lista ali de pessoas que ela tem que ligar naquele dia. Então, assim, tudo isso dá para pensar, né, e coisas que daqui a pouco vão ser automatizadas e tem processos de lembretes, principalmente em relação à equipe, que podem ser automatizados, né. Então, assim, a pessoa recebeu tal e-mail, então, assim, caiu para o comercial: "Ó, fulano, a essa pessoa aqui recebeu esse e-mail aqui, ligar", né. Então, fica uma experiência muito positiva, porque tu vai cercar ali, né, no sentido da pessoa assim: "Nossa, eu tô pensando nisso agora", né. É, E aí a empresa já mandou e-mail, já mandou um WhatsApp, já me ligou, sabe, assim, é muito mais uma questão de também de pegar a pessoa na momento que ela quer realmente estar interessada em fazer a ação. Mas isso é muito bom pra daqui a pouco, quando vê a pessoa recebeu o e-mail, depois de tanto tempo, a equipe foi ligar, sabe. perdeu o timing, né. E a gente brinca assim, não dá pra ser stalker, né, do tipo, cercar a pessoa de uma forma amedrontadora, mas realmente no sentido de: "Olha, pode fazer contato comigo por aqui, se eu Tô tô falando contigo, tô né. falando contigo, eu tô disponível pelo formato que melhor fica pra ti. Tu quer receber uma ligação? Tu quer receber um WhatsApp? Tu quer receber por e-mail?". Isso é visto de uma forma atenciosa, sabe. Do tipo: "Nossa, essa pessoa, essa empresa realmente, ela quer facilitar pra mim". E é isso hoje em dia que a gente deseja, né, de atendimento, como as pessoas vão facilitar para eu conseguir ter essa venda feita, ter essa parceria, né, fechada, enfim. Considerando a pessoa que já tá interessada, contato comercial, ter esses 3 pontos, interligados é muito importante. Assim, eu já tive experiências muito positivas, que eu preenchi o formulário, eu recebi mensagem no WhatsApp, comecei a falar com a pessoa. Aí eu acho que eu não respondi a pessoa, porque eu estava na correria, a pessoa me ligou. Aí a ligação eu atendi, entende. E aí eu entendi melhor ali na hora, daí eu voltei pra mensagem e dei atenção para o que estava, né, sendo falado. Então, assim, também é uma estratégia para quem já solicitou o contato, né, então ter essas automações que ajudam, né, a fazer essa sequência automática multicanal. E aí, também tem a questão de templates prontos, né, de nutrição, então assim, utilizar eu não sou muito boa na parte de design. Essas ferramentas normalmente têm templates, né, pra gente utilizar e adaptar ali conforme a nossa ação, né, então utilizar esses templates pode ser algo bem positivo. Analisar os dados, né, então ter um dashboard para acompanhar essas automações, analisar, o que está dando certo, né, para a gente poder ter uma tomada de decisão mais efetiva do que ajustar, né, então esse também é um ponto. Baseado em dados também, né. Então, às vezes a gente fica com uma sensação, e quando vai olhar o dado real é outro ponto.
né? Ah, eu tô com a sensação de que tal produto tá vendendo mais. Vai olhar lá certinho, não é, né? Ou é um outro que a gente nem tava olhando. Então é muito legal entender e compreender como as coisas estão realmente acontecendo com essa decisão sendo tomada baseada em dados. A gente tem uma ferramenta muito positiva que é a gente vai falar ali, mas a Apollo é uma que a gente indica, e ela faz esse enriquecimento de dados, ela trabalha com a IA, então também é uma possibilidade, né. Integrar com o CRM, fazer essas integrações entre plataformas também é uma automação bem efetiva, né. A gente indica normalmente o Zapier, eu não sei mas o Zapier ele faz integrações, entre plataformas e a maioria das plataformas tem. Tu consegue utilizar o Zapier e ele tem número de créditos gratuito, né. É. Tem o Pluga também, que é uma outra versão da ferramenta. É mais Mas abrasileira. acho que não tem versão free, né. Tem. O número de crédito. Número de crédito. Ah, legal, Fuga também é legal. Então também dá pra usar as duas que acabam sendo mais comuns. E aí a gente vai então pro conteúdo em si, né. Então respostas automáticas no WhatsApp e Instagram para captação e qualificação, né. Funciona para capturar os leads direto da bio ou anúncios, isso também é legal. Respostas personalizadas por tipo de interesse e encaminhamento para equipe humana se necessário. Então assim, a gente tem aí, vamos falar, né, o ManyChat, que é uma ferramenta bem legal, que tem diversas possibilidades, né. O usuário vai ali, a pessoa fez uma interação que pra mim, que pode ser interessante para o negócio. Daqui a pouco eu dou ali as possibilidades para ela ali no direct, né, e no WhatsApp também, de uma forma que a pessoa consiga, né, me responder, me dar um direcionamento e a gente avançar de uma forma mais fluida esse atendimento. E mais assertivo, bem com base no que a gente falou antes, né, de estar no momento certo para a pessoa. Então o ManyChat é uma das possibilidades, né, e a questão de, capturar, né, esse lead, vamos dizer assim, de falar com essas pessoas, com base nas palavras que elas utilizam ali nos nossos, posts, né. Então se a gente vai lá, faz um post orgânico e anuncia ele, quem sabe quando a pessoa vê ali e comentar, né, no anúncio, a gente já consegue fazer um direct ali pra ela também. Também pode ser uma forma bem positiva. E ela não precisa sair do focamento, não precisa sair do TikTok, do Instagram. Ela não precisa estar fora daquele momento que ela estava ali de consumir uma rede social para manter um cadastro com a gente ou ter um formulário mesmo, né, fazer um preenchimento com a gente. Isso. Então a experiência fica melhor para ela. Meios automáticos para dar boas-vindas. Esse aqui é um básico, assim, que a gente fala que é muito viável, né. Tem o RD Station, que é uma plataforma que é com baixo custo, para pequenas empresas, que é bem legal. Ela é bem intuitiva também. Então ela criar esses fluxos, né, de agradecimento, de boas-vindas, enviar conteúdo, oferta, ter uma news no site. A gente já pode começar a criar um relacionamento e já ter alguns processos automatizados aí também. Então eu acho que aqui a gente também falou, né, nutrir com conteúdo educativo, criar automações de nutrição. Eu já produzi muito conteúdo, que acontece muitas vezes, e eu não mando esse conteúdo pra, né, eu não utilizo ele de uma forma estratégica dentro dos meus e-mails, né. E a gente tem, organicamente, esses conteúdos podem estar trazendo leads, mas daqui a pouco eles podem ser um conteúdo educativo para a pessoa, algo que a pessoa nem sabia que estava no site e colocando ali num fluxo de nutrição, a pessoa vai saber que esse conteúdo, né, existe. Ou até lembrar, né, quando a pessoa interagiu com o conteúdo, mas ela não conseguiu ver ele completo, e aí ela lembra: "Nossa, eu tinha visto isso, queria resgatar, tá aqui". Quando a gente for ver o fundo da questão, é sempre quase que chamar de novo a atenção daquela pessoa que se interessou pela gente, se interessou pela pauta, enfim, mas a gente ajuda ela a terminar de fazer esse consumo, né, ajuda ela a seguir para o próximo passo. Sempre pensando como eu posso ajudar essa pessoa ali que tá precisando daquilo a seguir esse processo. Timing, né, ele é muito importante para várias coisas, para venda, para gerar esse relacionamento. Identificação de interesse e pontuação automática de leads. Evitar leads frios na abordagem. Isso aqui eu acho que é essencial, assim, quando a gente fala, fomos ali, construímos um bom fluxo de nutrição, né, construímos um funil ali de e-mails para nossa base, criamos esse relacionamento com a nossa base, mas a gente quer vender, né. E aí a gente quer vender, e aí como que a gente vai evitar de falar com pessoas que ainda são frias, elas ainda não tiveram interação com nossa marca, sabe. Elas receberam o e-mail, mas elas não estão abrindo, porque não tá sendo interessante para elas, não estão interagindo. Aí eu vou lá e faço contato com elas para vender. E aí eu só perdi tempo, né.
Frases que a gente diz assim, te entendi, né? Eu entendi o que tu quer, então vou te trazer mais aqui desse ponto. Isso. E priorizar quem tem mais chance de comprar, né? Então, assim, essa lógica que a gente falou do scoring, a gente prioriza quem tem mais chance de comprar. Então, muitas vezes o time comercial tá lá, né? Correndo pra falar com as pessoas ou falando de pequena empresa. Eu tô ali mandando pra todo mundo mensagem. Quem sabe eu não preciso ter essa priorização, né? E essa ferramenta nos ajuda, né, a priorizar e agilizar o fechamento das vendas também, né? Então, ajuda no processo de eu direciono meu esforço pra pessoa no momento certo, na pessoa certa, né? Então, isso tudo ajuda essa questão da identificação do lead e a pontuação automática também. E priorizar nos ajuda a responder rápido. Então, a gente também não deixa ninguém ali esperando muito tempo, não deixa ninguém parado, não deixa as pessoas esfriarem. Quero atender todo mundo, mas a pessoa que eu tenho que atender não tô Eu não tô atendendo. atendendo. Esse é um pesadelo. É. E a gente tem também essa parte de assim, tá, a pessoa veio, ela falou comigo, a gente fez reunião, tava tudo certo, a gente se entendeu, mas não fechou essa venda. Ela não saiu aqui do meu fluxo, ela continua entendendo o que eu tô fazendo, ela continua recebendo meus conteúdos. Porque pode ser a questão financeira, pode ser que Vários projeto declinou, tem várias coisas que pode acontecer. pausado aquele projeto e aí não fechou, mas ele pode voltar em algum momento. Então, essas automações, assim, existem lógicas, né, que a gente consegue fazer com base no perfil do lead também, né? Ah, o perfil era uma oportunidade, foi enviada proposta, aí ele cai ali num fluxo que eu posso, assim, retomar as vendas, ou eu posso ir apresentando a minha empresa, né, aos poucos, mostrando meu conteúdo, para que essa pessoa, no momento certo, ela retome, né, esse processo. E na hora certa, essa pessoa receba o contato meu, né? Então, reduzir o tempo de ciclo e gerar conversão sem insistência, né? Então, eu tô vendo que a pessoa voltou a reengajar, né, com meus conteúdos, e eu vou lá, crio uma lógica para que quando a pessoa voltar a reengajar com o meu conteúdo, que ela voltar a entrar na página de contato, ela receba o e-mail. Olá, vi que você acessou nossa página de contato. Ou avise o time comercial também, né? A pessoa preenche de novo o contato, mas pode avisar o time comercial de, olha, esse lead aqui já virou uma oportunidade, agora essa é sua página de contato, acho que vamos chamar. Então, isso tudo dá para ser integrado dentro das ferramentas. Aqui é CRM e a plataforma de automação de e-mails, né? Até mesmo o próprio CRM, só o CRM já tem alguma funcionalidade, mas nesse caso de acessar a página, notificar, a gente utiliza duas ferramentas. O RD Station tem o CRM e a plataforma de automação integradas, conforme as ações do lead. Vai avisando ali na plataforma de automação, a gente consegue criar uns fluxos bem legais, né? Processos bem legais, automatizados. Bem interessante para otimizar e ajudar a ter mais resultado, né? E esse enriquecimento, né? Então, assim, quando a gente vende para outra empresa, principalmente, a gente precisa ter um pouquinho mais de informação. E de pessoa para pessoa, a gente tem determinados interesses, anotações, pontos que a gente consegue, numa conversa, já coletar. Mas de empresa para empresa é um pouco mais complexo, tem mais etapas, tem mais tempo esse ciclo de vendas. E a gente conseguindo entender, bom, eu tenho aqui, eu vendo para outras empresas, eu tenho informações que eu consigo coletar de uma forma mais automatizada, né, que eu não vou ficar lá pedindo Desirê, qual que é o teu cargo, Desirê? Eu consigo ter isso de forma automática e já demonstrar que eu tô interessado no negócio, que eu realmente quero ajudar. A gente consegue trabalhar isso muito bem e tendo essas informações, a gente consegue ser mais estratégico. Do tipo, putz, realmente, essa empresa desse segmento eu não tô atendendo muito bem hoje. Por que eu vou insistir? Né? Por que eu vou ficar ofertando para ela se eu não tenho um produto que é tão legal para ela? Vou atacar quem é mais legal, vou atacar onde eu tenho um produto mais preparado. Enfim, é só um exemplo, mas que isso nos ajuda também a organizar um pouco mais esse material. E é a questão de qualificar também, né? Então, eu tendo essa informação mais organizada, eu consigo qualificar e eu consigo também trazer exemplos de forma mais personalizada. Se a minha base de contatos é e-commerce, por que eu tô falando de produtos de loja física, né? Se eu tenho um volume de pessoas que tem um determinado padrão, por que eu insisto em fazer conteúdo com outro determinado padrão se as pessoas que estão ali têm outro perfil? Então, quanto mais a gente consegue entender, mais a gente consegue organizar isso, mais qualificado a gente é e mais assertivo a gente é para trazer os argumentos certos. Automatizar a lista de transmissão no WhatsApp com dados do seu funil. Isso aqui é bem legal, a gente vai mostrar uma ferramenta que a gente indica.
várias funcionalidades relacionadas ao WhatsApp, tá? Aumentar a taxa de conversão com mensagens certeiras, né? Evitar spam e bloqueio do WhatsApp. Automatizar disparos com foco em conversão, né? Então, assim, a gente pode criar, né? Essa ferramenta possibilita criar listas de WhatsApp com base em comportamento. Às vezes a gente tem ali uma base de contatos ali no nosso WhatsApp e a gente não tem ela organizada por perfil, né? E fica ali só realmente os contatos. Então, essa ferramenta, ela ajuda a gente ter uma melhor classificação, né? E conforme a gente for atendendo, por exemplo, a gente ir lá colocando uma tag de perdido e tal, ou uma tag de pessoa que já tá numa fase de mais interesse, para eu criar uma ação automática para essas pessoas, né? Com base nos meus contatos WhatsApp. Então, essa ferramenta é bem legal, a gente vai falar ali, ela tá relacionada ao WhatsApp. E ela tem algumas possibilidades, assim, em relação a isso. É um dodói também, que muitos contatos, principalmente no Brasil, priorizam o WhatsApp, né? Então a gente acaba tendo um volume ali muito grande e a ferramenta ali, por si só, não nos ajuda muito a organizar. E com um apoio de uma ferramenta externa, a gente consegue ter uma organização bem melhor. E aí a gente tem a nossa cadência também, né? Então, como é que eu faço uma sequência? Aquela questão que a gente falou, né? De não ser um stalker, de não ser muito incisivo. Como é que eu consigo organizar ali com a minha equipe comercial? Quais são as empresas que eu vou atacar? Qual é a frequência desse fluxo? O que a gente faz de forma ativa? Quem é o perfil que eu preciso? Tipo assim, nossa, esse é o perfil que compra de mim. Esse é o perfil que precisa do meu produto, do meu serviço. Como a gente chega, né, até essas pessoas, também tem ferramenta para ajudar nessa questão mais ativa de multicanal, né? Pode utilizar mais de uma ferramenta também, né? Conectar os dados de 2 ferramentas, né? Então, assim, aqui tem, né, um exemplo. E-mail, daí a gente liga, daí a gente manda uma mensagem no LinkedIn. Tudo de forma organizada para não parecer pra não perder o ritmo dessa venda, né? Principalmente na prospecção ativa, né? Então, ter uma frequência de venda ali, né? De relacionamento com a pessoa é bem importante. Então, essa ferramenta, quando a gente tem ferramentas que a gente mapeia o processo, que nem nesse caso, que conecta também os contatos com base no LinkedIn, a gente consegue mandar e-mail, falar no LinkedIn, ligar. Então, a gente consegue fazer tudo num período próximo e ter uma cadência ali de vendas bem legal. E também considerando esses multicanais, né? Que acabam sendo bem importantes na hora que a gente tá ali fazendo uma prospecção mais ativa realmente, né? Aí eu quero falar com essa pessoa, então eu vou. Ela não me atendeu por aqui, tá? Então eu vou por aqui. Então eu vou, né? Vou tentando alguns meios, né? Então, e claro que quando a gente fala de pessoas que já querem um serviço, né? Pode ser só uma questão de, eu não tô conseguindo falar com essa pessoa. Ela levantou a mão ali e eu não consigo falar. Então, quem sabe utilizar essas ferramentas que nos conectam, esses vários canais, né? A gente consiga trabalhar melhor. E a gente tem essa questão de poder escalar sem parecer um robô, né? Então, eu consigo com uma mensagem que seja personalizada, que seja de acordo com a minha marca, que sai do teu e-mail, né? Pré-anal, isso é bem legal. Eu consigo fazer contato com muitas pessoas que eu demoraria muito mais tempo para fazer, eu nem conseguiria fazer, porque eu não teria como ter acesso a essa informação, mas que não seja de uma forma, tô mandando extremamente genérico, não. Eu consigo deixar personalizado, consigo deixar presa, adequado e com a linguagem que realmente eu uso no dia a dia, né? Então, eu vou fazer essa prospecção, a pessoa de vendas vai fazer essa prospecção de uma forma interessante, realmente. E essas ferramentas, de novo, tem como utilizar de forma gratuita, né? Uma boa parte das funcionalidades. Vão ter limitações? Vão ter. Mas dá pra usar. E também tem uma questão de um valor acessível. Algumas delas, ela não tem acesso gratuito, mas ela tem um nível de plano que é bem mais acessível. Então, olhar pra isso também, né? Pesquisar e entender um pouco mais. Que é possível, né?